A paz do Senhor, meus irmãos, vamos dar início a mais um trabalho da nossa escola bíblica. Dando sequência às nossas lições, estamos na lição número 6, a condição dos gentios sem Deus. Nosso textuário está em Efésios 2:11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. Nossa verdade prática é: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A leitura diária, segunda-feira, está em Gênesis capítulo 17, versículo 10 e 11, fala: a circuncisão tornou-se um sinal de distinção entre judeus e gentios. Na terça, Êxodo 19, capítulo 19, versículos 5 e 6, o sentido da circuncisão apontava para a santificação. Na quarta-feira, Gálatas capítulo 6, versículo 15, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão. Quinta, Gálatas 3, 29, em Cristo os gentios tornaram-se descendência de Abraão. Sexta-feira, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15, quando não se havia esperança. E no sábado, João 17, do versículo 3 ao 7, Deus altera a situação dos gentios segundo os seus desígnios eternos. Nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios capítulo 2, versículo de número 11 e 12, Romanos capítulo de número 4, do 12 ao 14, são os versos. Efésios 2, 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentis na carne e chamados na incircuncisão, pelos que na carne se acham circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nossa leitura também continua em Romanos 4, 12, que diz assim: e fosse pai de circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi dada pela lei a Abraão ou a sua posterioridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Aleluia. Bom, nós temos nossos objetivos, para essa aula. Primeiro objetivo geral, que é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E no tópico 1, nosso objetivo é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. No tópico 2, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E no tópico 3, afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então nós vamos dar início aqui à nossa aula, começando pela nossa introdução, que vai dizer assim: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel e alienados quanto à promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Nosso ponto central: os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Nosso primeiro tópico para darmos início aqui é o tópico de número 1, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos, conforme o capítulo 2, o versículo de número 11, aqui para enfatizarmos. Primeiro subtópico, o conceito da circuncisão. A circuncisão é a remoção cirúrgica
do prepúcio do órgão sexual masculino e era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida do nascido em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro, conforme Gênesis 17 e 12. Quem não era circuncidado era tido como um incircunciso e, portanto, excluído da aliança, conforme Gênesis 17, 14. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Quer comentar, irmão Ezequias? Então, vale a pena aqui dizer, irmãos, como ele vai narrar aqui, no capítulo de número 17 aqui de Gênesis, acerca da incircuncisão. Mas tem um versículo-chave que eu encontrei aqui, irmão Ezequias, no mesmo capítulo, que é o versículo de número 23, que diz assim: Então tomou Abraão seu filho, Ismael, e todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Então aqui Abraão tem 99 anos e Ismael tem 13 anos. E isso aqui trata-se de uma aliança, ou seja, uma marca que Deus deixou como aliança para com seu povo, para mostrar a diferença, até porque vai falar sobre mais nos tópicos posteriores, sobre santificação. Se você quiser comentar, irmão Ezequias. Só reforçando isso que você está falando, né, Lucas? Já uma aliança e uma marca, né, que a gente vê assim como uma marca externa, né, da aliança, mas que era o que distinguia, né, o povo dos outros povos. Sim. Né? Então, a marca, como a gente fala, assim, ela vem para marcar a aliança. Assim como a gente, né, quem tem compromisso, quem é casado como eu, você que é noivo, né? Você que é noivo, a gente usa, né, uma aliança, essa aliança aqui, ela simboliza, né, um compromisso. Nesse caso aqui, a gente pode também até levar para esse lado. Simboliza um compromisso que Deus selou com eles e eles com Deus, né? E óbvio que dessa aliança aqui específica a gente está falando do benefício que eles têm, né? Que eles têm, né? Por ter sido o povo escolhido, por ter sido o povo que Deus escolheu para ser o seu povo, né? Então, assim, e com isso, tendo todos os benefícios da parte do Senhor, né? Porém, né, tinha que ter, né, era necessário, vamos dizer assim, esse sacrifício físico, né? Porque é doloroso, né? Então, assim, tanto que lá na frente a gente vai ver que Paulo vai falar até que, assim, como livrar, enfim, os gentios dessa necessidade, né, física, dessa necessidade dolorosa, enfim, que a gente vai estudar mais para frente. Mas só reforçando que realmente é uma marca externa da aliança, que é onde a gente vai entrar daqui a pouco, né? Da aliança que, na verdade, é feita interna. Ela é uma marca externa que mostra, né, para aquela época era assim, que mostra o quê? A aceitação, né, vamos dizer assim, assim como a gente hoje, nos dias de Jesus, aqui não estamos falando nesse período aqui, nós estamos falando anticristo ainda, antes de Cristo, antes de Jesus. Então, assim, era aceitar, né, vamos dizer assim, esse ato de fazer a circuncisão era realmente aceitar a aliança com Deus, né, era firmar essa aliança da parte do Deus, ele fez a aliança, agora o homem tinha que fazer a sua parte para, vamos dizer assim, como hoje em dia hoje em dia não vale tanto, mas a gente aperta as mãos e sela um compromisso, vamos dizer assim. Né? Então, nosso segundo subtópico, o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, e a circuncisão simbolizava a aliança e a purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Então, nós vamos ver aqui acerca da circuncisão, ou seja, todavia, como o irmão Ezequias ele reiterou aqui, acerca do compromisso, né, do povo que foi separado. Então, há uma marca, uma promessa. E você pode perceber que ele vai falar que isso sempre foi voltado para a sexualidade.
ou seja, para as práticas idólatras, para as práticas de sexualidade, ou seja, toda vez que nós falamos aqui de circuncisão no Antigo Testamento, nós estamos falando de uma aliança que Deus fez com o seu povo e, ao mesmo tempo, estava falando de santificação, irmão Ezequias. Então, vale a pena aqui ressaltar para os irmãos que estão assistindo a esta aula. Como a gente falou, né, a gente sabe, né, que naquela... Me fugiu até o versículo, e sinceramente não lembro se é bem nesse tópico, mas eu estudando os versículos, estudando a lição, enfim, aonde Deus, ele até fala que não iria, vamos dizer assim, esqueci, me fugiu a palavra, mas castigar Sim. as mulheres, as filhas, e nem as noras que adulterassem naquele período, porque os homens estavam se depravando. Então, Deus ele vira para o povo, eu não me fugiu realmente o versículo, depois eu tento achar, se você lembrar também, não sei se está nesses aqui desse tópico, mas eu acho que é em Oséias, pode ser em Oséias 14, depois eu dou uma olhada. Mas, enfim, então, assim, porque os homens, eles estavam, né, se corrompendo tanto que a marca, vamos dizer assim, se sobrecaiu sobre os homens. Sim. Né? Até porque a promessa, a gente sabe, né, que naquele período, né, a mulher ela era muito discriminada ainda, não tinha espaço, né, Lucas, vamos dizer assim, né, uma mulher nesse período que nós estamos estudando aqui, ela tinha quase nem liberdade de voz. Então, toda a autoridade e toda a responsabilidade também recaía muito mais sobre os homens, né, nesse período. Então, assim, só reforçando, né, como santificação, na verdade, para que os homens se santificassem, né, porque vinha muito mais, que a gente entende no contexto da parte deles, né, a questão da imoralidade sexual, né, vamos dizer assim. Verdade. Tanto é que a gente vai olhar lá em Gênesis acerca da destruição de Sodoma e Gomorra, né, das práticas que eles faziam, daquilo que o Senhor abominava, uns se incendiando com os outros, né, como vai dizer a expressão bíblica. Então entra aqui nas práticas da sexualidade, da imoralidade. Nosso terceiro subtópico é a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas, com uma ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior e a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, conforme Romanos 2:29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura, né? O ser uma nova criatura. Então, aqui a gente temos o próprio apóstolo Paulo falando e trazendo aqui acerca daqueles que não tinham a circuncisão, que no caso eram os gentios. Porque vale a pena que nós ressaltarmos novamente que isso foi uma aliança que Deus fez para com o seu povo, e no caso aqui com Abraão, começou com Abraão. Então, a sua descendência. Então, todos que são gentios, quem é que são gentios? Aqueles que não faziam parte da descendência de Abraão, então eles não tinham a marca. Mas Paulo ele vai dizer aqui que, na verdade, o importante não era a marca externa, mas sim a interna, ou seja, a do coração. Porque como no livro de Samuel, né, quando Deus levanta Davi, o que o Senhor vai falar para dentro da casa de Davi? Eu não olho para a aparência, né? Mas eu vejo o coração, ou seja, o que vale é o que está no interior, e não o que está sendo externo, que era feito pelas mãos dos homens. Esse período aqui, né, Lucas, a gente vê também o cristianismo aqui, ele era algo muito novo, né? No sentido, óbvio, que a gente sabe da promessa messiânica desde do Gênesis, né? Mas, assim, o viver o cristianismo na prática era muito novo para esse período. Então, vamos dizer assim, que eles viviam um período meio que transição, né? Sim. Então, o que Paulo está, como eu já falei um pouquinho no tópico anterior, e é o que nós vivemos, a nossa prática de fé em Jesus, é que, através de Jesus,
não se precisa mais nenhum sacrifício, nem o da circuncisão, porque Jesus ele já se sacrificou por nós, e o crer nele, como a gente vai também explanar mais para frente da lição, né, é o que Paulo está dizendo aqui. Não importa a incircuncisão física, mas a espiritual, né? Mas Verdade. a mudança na vida, que como a gente ainda vai entrar nessa parte mais à frente, que assim, a nossa nova criatura que somos em Cristo, né, nosso novo ser em Cristo, nós somos a circuncisão, né? Então isso que Paulo está falando. Agora, porém, né, antes de Cristo era necessário, porque era a aliança que Deus fez com o povo. Então é a mesma coisa assim. Se eu entendi, né, vamos dizer assim, estou falando antes de Cristo agora, né? Como eu falei até em uma outra lição nossa aqui, né, que a gente já leu aqui em versos onde falou, né, de Ismael e de escravos. Sim. Que eram circuncidados também, por quê? Para poder fazer parte desse povo, para poder fazer parte dessa aliança, né, e desfrutar de tal aliança também. Então, assim, não adiantava, por exemplo, antes de Cristo, não adiantava crer, mas tinha que ter o ato, tinha que vamos dizer assim, a circuncisão, mais uma vez, ela entra como a marca da aliança, né? Já em Cristo Jesus, a maior marca somos nós, é a nossa mudança, aquela mudança que o Espírito Santo faz em nós, aquela mudança que, a partir do momento que entregamos a vida ao Senhor, ela começa a acontecer na nossa vida e notoriamente, né, a nossa vida, e essa como vai dizer aqui, nós somos a circuncisão, né? Então, já não precisa mais uma marca física, porque a espiritual, ela sobressai, ela transcende qualquer marca física. Verdade. Nosso subtópico de número 4, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. E em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós, e que servimos a Deus no Espírito e gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então ele vai dar aqui alguns exemplos, e eu peguei até um exemplo aqui, irmãos, aqui, Romanos 2, 28 e 29, que diz assim: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no exterior, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, nós novamente vamos reiterar aqui acerca de sermos a circuncisão, né? Ou seja, não precisarmos da marca física, né, externa, como era feita naqueles dias. E a gente vê aqui, né, esse ponto é um ponto importante, né, que aqui entra no capítulo 15 de Atos, né? Sim. Aonde, né, um pouquinho antes foi revelado a Pedro através daquela visão dos animais e toda aquela história que a gente conhece, mas entra ali no debate. É o primeiro concílio da igreja, né, que tem que fazer uma reunião para tomar uma decisão a respeito de algo, né, porque o debate era, né, e aí os novos convertidos, no caso os gentios, né, os cristãos que vieram, os cristãos gentílicos que não eram da linhagem judaica, e aqueles que ainda traziam as tradições judaicas queriam forçar esses cristãos gentios a fazer a circuncisão. E aí a gente tem né, primeiro Pedro vem, né, e explana, né, as suas experiências com os gentios, fala, poxa, mas em tal situação eu estava, e o Espírito Santo batizou os gentios. E a circuncisão da carne, ela não pode ser maior do que a do Espírito Santo. Né? Se Deus, aí Pedro vem e fala, mas se Deus, né, batizou os gentios, quem somos nós para negar e para obrigar ele a colocar tal peso, que é o que eu falei, como eu falei aquela, coloca como tal peso sobre eles, né, sendo que o próprio Deus não fez acepção. Né? E aí eles entram, né, num contexto e se reúnem, né, fazem esse concílio, e a gente sabe que a decisão final é que eles, na verdade, escrevem um parecer, né, e se eu não me engano, acho que
eu não vou lembrar o nome, mas Bernabé, enfim, dois são designados a levar a resposta a todas as igrejas, vamos dizer assim, da época, aonde que se diz que se guardassem, né, vamos dizer assim, espiritualmente, se guardassem, não ficassem os gentios, né, não ficassem preocupados com a circuncisão, mas sim e ter uma vida santa, porque, como a gente falou já desde o tópico anterior, porque agora nós somos a circuncisão, nós somos, né, nós igrejas somos a circuncisão, então não precisa mais essa marca física, nós não precisamos mais de marca física, não precisamos, vamos dizer assim, como eu falei, de sacrifício, porque o maior sacrifício Jesus já fez. Então agora nós aceitando a Jesus, tendo uma vida santificada, nós já somos, porque é que nem Jesus disse, somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Então quer dizer o quê? Aonde chegamos, somos destaque, né? E às vezes Lucas, já ouvi algumas vezes pessoas falar, mas pessoas estão cuidando da minha vida, não tem que cuidar da minha vida. Não é que ninguém cuida, é porque é bíblico. Quando você entrega a sua vida ao Senhor e tem uma vida com Ele, aonde você chega, você se destaca. Não que seja melhor que ninguém, mas porque a luz do Senhor resplandece na nossa face, né? Nas nossas atitudes, no nosso sentar, no nosso levantar, no nosso modo de falar. Então, nós somos a circuncisão. A respeito da circuncisão no Antigo e no Novo Testamento. O Antigo Testamento enfatiza a circuncisão tanto no sentido espiritual quanto no sentido carnal. O Novo Testamento valoriza somente o sentido espiritual ao atribuir-lhe um significado mais profundo, relacionando-a com a crucificação e a ressurreição de Cristo com a ressurreição de Cristo aqui. Vamos lá, segundo tópico, estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, conforme o capítulo 2, versículo de número 12. Primeiro subtópico do tópico 2. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo Paulo traz à memória que, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era capaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele sobre a sua obra, conforme o texto de Hebreus 8, do verso de número 8 ao versículo de número 10. Quer comentar, irmão Ezequias, começar? Então, nós vemos aqui, meus irmãos, Paulo trazendo a memória acerca naquele tempo, ou seja, antes da regeneração. Vale dizer aqui uma vida que era uma vida sem Cristo, né? Ou seja, era diferente do que nós temos agora a partir do momento da nova aliança, a partir do momento do Novo Testamento, melhor dizendo, né? Então, nós vamos ver, até tem uma passagem, me foge da memória, que Jesus vai falar, né? Dizer acerca do sepulcro caiado, né? Ou seja, nós precisamos ter uma vida contínua com Cristo, né? Como sermos marcados na espiritualidade, na vida cristã, nós precisamos caminhar, né? E quando ele vai falando aqui, que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Então, nós vemos aqui a diferença que há entre um período e o outro, né, irmão Ezequias? A gente tem, né, essa diferença de períodos, e a gente tem também assim, uma linha de raciocínio que me vem, que, lembrando que quando a gente fala de gentios, né, Lucas, a gente está falando, por exemplo, em outras lições a gente comentou até que as maiores igrejas, Paulo, estrategicamente guiado pelo Espírito Santo, ele montou, né, as sedes, o início de cada igreja, na maioria delas em cidades portuárias. Então, o que a gente vê? Que vinha gente de todos os povos. E muitos, né, vamos dizer que tinha muitos gentios ali de próximo ali dos judeus, que já conheciam a história, né, de que o povo judeu já vinha, né, o relacionamento que o povo judeu já tinha vindo com Deus, mas tinha muita gente de longe, vamos dizer assim, que o cristianismo estava chegando a essas pessoas e eles
não conheciam nem, vamos dizer assim, nem as promessas messiânicas. Então era tudo estranho para eles, né? Vamos dizer assim. Então eles estavam separados por não ser da linhagem sanguínea e estavam separados também por não conhecer literalmente mesmo as promessas, né? E os pactos que Deus tinha com o povo, né? E dentre esses pactos a promessa messiânica, né? Então assim, aí eu fico, eu estudando essa lição, né? Eu fiquei me imaginando, eu falei, poxa, imagina como era desastrosa essa vida, porque esperava em quê então, né? Porque se você não tem Jesus como nós temos, a nossa esperança no nosso Senhor, não faz parte, por exemplo, ainda que eu conhecesse as promessas de Deus para o povo judeu, mas eu estou fora, eu não sou do sangue. E o que sobrou para mim então? Complicado, né, Lucas? Assim, a gente, né, eu realmente comecei a falar, meu Deus, né? Como Deus é maravilhoso de esse concerto, essa aliança, né, vamos dizer assim, chegar a esses povos através de Jesus, né, para saciar essa sede, porque sabemos nós cremos assim, que todo ser humano ele nasce com uma sede de Deus, né? Tem uma frase que diz que o ser humano ele nasce com um buraco dentro dele, um vazio que é do tamanho de Deus, que só Deus preenche. Porém, quando você não conhece a Deus, quando você ou conhece uma história, mas essa história te exclui, e o que fazer agora, né? Então Jesus ele vem, né? Através do Senhor Jesus, através da promessa messiânica, ele vem para preencher esse vazio que havia em nós, inclusive, porque se fosse nos dias de hoje, nós estaríamos fora também, né, desse povo. Então a gente ia olhar para uma situação e falar, alguns nem conheciam Deus, né? Como a gente ainda vai até se aprofundar mais nisso na frente da lição, mas alguns vamos dizer assim que conheciam a história, mas espera aí, mas a história não me inclui. Eu estou excluído dessa situação. E Jesus como a gente falou, é o centro de tudo, e ele vem para a inclusão, né? Como Jesus, desde o começo da igreja, de todas as primícias, ele vem incluindo todos e sem abrir mão de ninguém, né, Lucas? Vamos dizer assim. Verdade. Segundo subtópico, meus irmãos, diz assim: separados da comunidade de Israel. E ainda no versículo 12, o apóstolo salienta que a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel, eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A contestação cruel era que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e a promessa pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Então aqui a gente novamente vai voltar, vamos recapitular um pouquinho, né? Exatamente o que eu acabei de falar. Tudo que foi dito, falado. Então vale a pena só ressaltar, irmão Ezequias, ou seja, promessa de Abraão, judeus, né? Porém, como os gentios não haviam alcançado, até interessante que a Bíblia vai dizer que Jesus veio para os seus os negaram, os rejeitaram, ou seja, isso nos deu direito. Então Jesus alcançou os gentios, ou seja, por causa disso nós estamos aqui, e por causa dele nós alcançamos a promessa e os privilégios da aliança de Abraão. Da aliança de Abraão. Porque através dele, né, como nós aprendemos em outras lições, né, nesse mesmo ensino de Efésios, através dele nos tornamos filhos, né? Verdade. E nos tornando filhos, mesmo que sendo por adoção, a gente sabe que o filho adotivo, ele tem mesmo os benefícios do filho de sangue, vamos dizer assim, né? Então, através de Jesus, nós aprendemos na lição passada, inclusive, né? Nós somos inseridos nessa aliança e a desfrutarmos, né? Como foi dito aqui, né? De tudo que a aliança propõe, de tudo que a aliança dispõe, né? E vamos ser, assim como Jesus ressuscitou, nós vamos ser ressuscitados.
como ele foi glorificado, nós vamos ser, nosso corpo vai ser glorificado, e como ele foi exaltado ao céu, nós também seremos. Então, as mesmas bênçãos que Jesus tem, nós teremos como cordeiros dele. Né? Verdade. Terceiro subtópico: alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno de grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Então, vale a pena ressaltar aqui, irmãos, que tudo venha hoje é através de Jesus. Não há como. Apenas através de Jesus, irmão Ezequias. Jesus ele é o centro, né, como a gente tem falado, esse estudo que nós estamos fazendo da carta aos Efésios, né, ele tem nos enfatizado esse ponto, né, do cristocentrismo, né, onde Cristo é o centro de tudo. O Cristo é o centro de todo o plano bíblico, de toda a história bíblica, de todo o plano de salvação elaborado ainda antes da fundação do mundo, né? Então, assim, tudo vem por ele, para ele e através dele. Verdade. E assim, né, continuando aqui, né, que nem estava falando, reforça um pouquinho daquilo que eu já tinha dito antes, né? Esses pactos, os gentios desconheciam, né? Então, era algo que era... Por quê? Porque foi vivenciado pelo povo, né? A promessa messiânica, ela veio, como você falou, ela veio para o povo, para os judeus. Porém, quando Jesus veio, os judeus o rejeitaram. E nós, né, através dessa situação, né, fomos inseridos, né, no plano através de Jesus, porque Jesus veio para eles o rejeitaram. Então, isso abriu um leque para que Jesus abrisse para todos aqueles que o aceitassem, já Sim. que, vamos dizer assim, como tem na parábola, né, onde um determinado senhor, ele manda sair às ruas e convidar, né, alguns, né, primeiro a gente vê que convida pessoas, né, específicas, aqueles não deram atenção. Então, ele fala, então volta lá e convida qualquer um que queira, e nesse ponto somos nós, né? Todo aquele que queira, quer dizer, todo aquele que aceitar o convite da salvação, que aceitar o plano da salvação, que crê, né, nesse plano e crê no Senhor Jesus como o realizador desse plano, né, como a gente estudou lá desde o começo, que Deus elaborou, Jesus ele realizou, né, e através dele, né, nós alcançamos esse privilégio, né, de estarmos, né, fazendo parte dessa aliança, fazendo parte, desfrutando, como eu falei, fazendo parte, né, sendo exaltado, né, aos lugares celestiais, vamos dizer assim. Mas tudo, como você falou, né, Lucas, tudo através de Jesus. Sem Jesus não há como, né, como foi dito lá atrás, a gente lê um pouco, a religiosidade dos gentios era incapaz de fazer com que eles alcançassem a salvação. Então, religiosidade não traz salvação. Verdade. Quem traz salvação é Jesus Cristo, né? Então, ainda tem esse ponto, Lucas. Infelizmente, ainda a gente vê o que é religiosidade. Vamos dizer assim, por exemplo, você pega aquelas denominações onde pregam que só eles serão salvos. Isso é religiosidade pura. Que quem salva é Jesus. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, né? E a gente vai entender o que num determinado ponto alguém ia passando, né, e falando do amor de Cristo, alguém ouvindo do lado, falou, pô, peraí, eu quero participar. Você quer? Então vamos lá. Você quer? O que eu preciso para me batizar? Não, você precisa de uma água e a gente submergir na água e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, não importou ali qual a sua etnia,
qual, né, a sua, vamos dizer, a sua cultura. Por quê? Porque, como a gente falou, desde o começo de Jesus, ele é inclusão pura. Ele inclui a todos. Quem se exclui somos nós mesmos, muitas vezes, né? Verdade. Nós vamos para o terceiro tópico, que vai dizer sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Primeiro tópico, subtópico. Desprovidos de esperança, a palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança, por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo, e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, ele mesmo ignorava essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz relevava a ausência de Deus. Ou seja, Paulo vai trazer aqui um pouquinho da perspectiva dos gentios que estavam fora, né, vamos dizer aqui, do plano, que estavam fora da aliança, excluídos, sem esperança, perspectiva, cheio de incerteza em saber o que é que vai acontecer, né, porque eles não sabiam, já que eles não faziam parte. Então, Paulo ele vai trazer um pouquinho aqui da ideia do que os gentios estavam passando e vivendo naqueles dias. E a gente, quando fala que podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo, né? Quer dizer, depois da morte. Eles não criam em vida pós-morte, né? E muito menos que essa vida pudesse ser ditosa, pudesse ser uma vida boa, né? Então, como disse aqui, né? Deixa eu só me achar aqui. Embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam, não no sentido de que eles desprezavam, mas ignoravam por não conhecer. Verdade. Né? Como ele está falando, essa ignorância que está falando aqui é vamos dizer assim, chamar de desconhecimento. Eles não conheciam, como eu estava falando, né? Porque assim, eles talvez muitos nem tinham ouvido falar. Por que Jesus diz por todo mundo pegar o evangelho? Porque precisa chegar a pessoas que hoje está assim, muito difícil, mas ainda creio que ainda tem lugares, ainda nos confins do mundo, até no nosso próprio país, a gente sabe, em tribos, em alguns lugares onde o evangelho ainda não chegou, né? E ainda não chegando, se não conheceram a Jesus, imagina então esse plano de salvação dos judeus, né? Esses pactos que Deus tinha para com os judeus, né? Então, esse ponto que eles ignoravam, né, entra num contexto de que eles não conheciam. Ignorante, né, quando a gente não conhece, a gente tem duas palavras para o não conhecimento. Eu posso ser leigo, sim, né, Lucas? E eu posso ser ignorante. É que na nossa cultura nós temos uma tendência a confundir ignorância com brutalidade, né? Aí, quando às vezes a pessoa é bruto, a gente acaba confundindo, né, e chamando ela de ignorante. Na verdade, ela é bruta, ela tem um jeito bruto de falar, mas a ignorância na essência literária, ela vem de não conhecer, de eu ignoro, eu não conheço. Então, eles estavam, né, separados aqui, uma boa parte pela ignorância do não conhecer, né, esse plano de salvação, não conhecer ao próprio Jesus, né, e as promessas que tinha, né, do povo judeu, como a gente já falando, desde as promessas messiânicas e todas as outras que reforçavam, na verdade, a vinda de Jesus, né? Então, aí desprovidos de esperança, esse é um ponto também, né? Desprovido de esperança, acho que é a pior coisa que a pessoa pode viver. Porque uma situação como nós vivemos agora, né, Lucas? Como nós estamos, o mundo viveu agora com essa situação da pandemia. Todos nós, cristãos, temos a esperança no nosso Senhor, que Ele é poderoso para nos livrar e que, se aprover a Ele também permitir
que esse vírus nos acomete e até nos leve, sabemos que iremos para estar com ele. Sim. Né? Então, né, para nós, o morrer é viver. Né? É só uma transição, na verdade, onde para eles o morrer era o fim. Né? Para você vê, os gregos ali, a filosofia grega ensinava que morreu, acabou. Né? Nós cremos, né, e essa é a nossa esperança, que quando nós morremos fisicamente, que vamos começar, né, até a nossa... é o início para nós de uma nova jornada que é eterna. Né? Agora, imagina você não ter esperança, você ter uma situação como essa, ou qualquer outra que venha dificuldade na tua vida, e você não ter aonde se agarrar. Né? Foi pregado aqui recentemente sobre o naufrágio de Paulo, né? E aonde a gente sabe ali, lendo, acho que foi, não lembro se foi você que pregou, que quando o barco vai, assim, a ordem era, na verdade, a ordem para os soldados romanos era eliminar Paulo. Sim. E todo aquele povo ali. Mas, por Paulo ter pregado já, um dos capitães lá queria livrar Paulo. Então, deu a ordem, quando o barco naufragou, que soltasse, porque eles estavam acorrentados. E aí ele deu a ordem para os soldados assim, não, solta eles e deixa o que sobreviver, sobrevive. E aí deu a ordem que se agarrassem nas tábuas, quem soubesse nadar, nadasse até a praia, quem não soubesse se agarrasse em tábua, vamos dizer, a esperança estava na tábua. Né? E a nossa tábua de salvação é Jesus. Agora imagina você não ter esperança em nada, né? Que vida é essa? Né? De novo, eu volto a refletir e falo, poxa, situações na minha vida, agora falando particularmente, eu falo, meu Deus, está difícil. Mas eu sei que Deus está comigo, eu sei que Jesus está comigo. E quem não tem essa esperança? Né? Como é que fica? Né? Por isso que pessoas se suicidam, por isso que pessoas se desesperam, cometem até crimes numa situação não que justifique, mas numa situação de necessidades assim, de alimento, de coisas, né? Enfim, porque não tem a esperança de algo. E você não tem esperança em nada, é uma vida vazia, né, Lucas? Uma vida vazia. E até estava comentando com um amigo ontem, né, dentro do carro, sobre isso, né, acerca de esperança, porque nós servindo a Cristo, muitas das vezes isso não vai nos ausentar de passar os momentos de altos e baixos, sim, de problemas, dificuldades. Muitas vezes já é difícil. Imagine sem Cristo como que é. Agora, nesse momento, pessoas, no meio dessa pandemia, muitos tiraram a vida, muitos ficaram em momentos depressivos dentro de casa, com medo da morte, se escondendo, sem esperança. Ou seja, a nossa esperança, graças a Deus, vem de Cristo e é Ele que tem nos sustentado até o exato momento. Exatamente. E realmente, assim, é um ponto que a gente reflete e eu não... Porque eu pego o meu caso, por exemplo. Eu sou de família cristã, minha mãe serve a Deus há muitos anos, os meus avós serviam a Deus. Eu vim aceitar, entregar a vida ao Senhor. Depois de adulto, demorei, pela misericórdia de Deus, Deus me concedeu, né, tantos livramentos que eu estivesse até aqui hoje, mas sempre tive uma esperança, porque conhecia. Como eu falei a você, né, Jesus sempre me incluiu, e quem se excluía era eu mesmo, né, por não aceitar, por não querer o compromisso. Né? Minha mãe até brincava que ela dizia assim, as pessoas querem a bênção, mas não quer o abençoador. Quer dizer o quê? Não quer ter o compromisso. Todo mundo quer aquilo que Jesus tem para dar, mas ninguém quer se dar para Jesus. Né? Ninguém quer o compromisso com Jesus. E o que é o compromisso? É essas coisas que a gente leu aqui, né? A santificação, né? É uma vida que somos seguidores de Cristo, então quer dizer, nós temos uma vida que seguimos os passos dele no sentido espiritual, no sentido daqueles ensinamentos que ele veio à Terra e deixou ensinamentos. Verdade. Né? Então, esse é o compromisso que nós temos com ele, né? Como nós estamos falando de circuncisão e circuncisão. Essa é a circuncisão nossa, é seguir os ensinamentos do Mestre, né? E sabendo que estamos firmes na promessa, na esperança do cumprimento da promessa que Ele nos deixou, né? E sabendo que, como conhecemos, né? Buscando primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quer dizer, eu estou ligado em Jesus, a minha esperança é nele, a minha esperança é na salvação
e todas as minhas necessidades Ele supre. Isso não vai me isentar, como você falou, de passar dificuldades. Sim. Né? Até porque as dificuldades, quem conhece a palavra de Deus, quem estuda a Bíblia, sabe que as dificuldades vêm para nos fazer crescer espiritualmente. Né? Então, depois de cada dificuldade, a gente sempre sai mais forte. Né? Então, como diz, muito pregador diz, e é uma verdade, e até uma frase que ela é até, podemos dizer assim, que no mundo também se encaixa no mundo secular, que é, não se faz bom marinheiro em águas tranquilas. Né? Então, passamos por turbulência, mas é aí onde que está, nas turbulências, é onde que nossa esperança, ela cresce ainda mais, porque, peraí, eu estou na dificuldade, mas eu creio que Deus vai, em algum momento, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem amanhecer, né? No tempo de Deus, né? Porque, né? Não no nosso cronos, né? Mas no tempo dele. Mas, enfim, a gente sabe, a gente está na dificuldade, está passando, mas sabe que em algum momento o Deus que nós cremos e que temos a nossa esperança nele vai nos livrar, né? E não ter essa esperança é algo realmente assim que não dá nem para imaginar, né? Verdade. Vamos lá, segundo subtópico, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que as suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Ou seja, ele faz questão de trazer aqui, fazer uma ressalva, que não é porque eles não serviam, né, no caso, mas eles acreditavam, ou seja, em outros deuses, e até de algumas culturas que nós conhecemos, de regimes fechados, de nações que nós vivemos nos dias de hoje. Por exemplo, não pode se entrar um cristão, não pode se levar uma palavra, é um regime, né, que eles só podem adorar a certos deuses, a certas divindades que eles acreditam, né? Então ele vai mostrar um pouquinho aqui falando que não é porque eles serviam, mas foi alterado pela intervenção dos desígnios do verdadeiro Deus. Ou seja, a palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo levado, e esse amor, essa promessa da salvação, né, vamos dizer assim, essa aliança, para que alcance a todos, porque eu entendo, irmãos, aqui, que o desejo de Deus é salvar a todos, não deixar ninguém fora do projeto da salvação. Aí, né, nós temos o nosso textual da Bíblia, né, João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, e a gente vendo aqui Paulo falando aqui, né, aos Efésios, o que a gente vê também, né, Lucas? Que, como a gente falou, o ser humano, ele realmente nasce com um vazio de buscar uma divindade. Sim. Né? O que eu vejo, assim, a diferença é que o Deus verdadeiro, o único e verdadeiro Deus, né, porque os outros todos são falsos em si mesmo, né, mas assim, é o único que promete, que traz, que dá uma promessa, que dá uma esperança, né? Então, todos esses deuses que essas pessoas buscam, por não conhecer, até por ignorância, como a gente falou, né? Por não conhecer, o conhecer que a gente fala, por não ter relacionamento com o nosso Deus, que é o único e soberano, mas eles buscam, né? Sim. Então a gente vai ver em situações, né, que em vários lugares do mundo, né, vaca vira Deus, né, cobra vira Deus, enfim, os deuses da Índia, né? Os deuses da Índia, Deus do mar, Deus, né? Tudo porque é uma sede que o ser humano tem, né, de buscar. Ele tem uma essência que ele foi criado, a criatura de Deus, né? Através a gente sabe que da queda adâmica houve um rompimento de relacionamento, vamos dizer assim, né? Então, mas eu tenho o ser humano, ele tem, mesmo criatura, ele tem a sede da essência, né? De onde veio, né? E ele fica buscando isso,
E aí onde, de novo, a gente vai falar, por isso Jesus deixa, ide por todo mundo e pregai. Quer dizer, para essas pessoas saberem aonde vão achar, aonde vão saciar a sede, como ele falou para aquela mulher do poço. Né? Da água que eu te dou, você não mais terá sede. Porque Jesus, ele é a água que sacia a nossa sede, ele é o pão que nos alimenta, ele é, como a gente falou, voltamos e vamos sempre voltar para o cristocentrismo. Né? Então, através de Jesus, né, Jesus ele supre essa sede que o ser humano tinha. Então, a gente vê que eles tinham deuses, que eles mas não saciavam, né, as necessidades. Por que quando as pessoas elas se defrontam com o cristianismo, acaba tendo a conversão? Óbvio que a gente sabe que tem muita gente que não dá ouvidos porque estão tão circuncidados pelos seus próprios pecados, né, Lucas? Verdade. Mas que estão cauterizados, né? Assim, mas enfim, por quê? Porque quando o evangelho chega, o poder do Espírito Santo, né? O poder do sacrifício vicário de Jesus, ele preenche esse vazio nas pessoas. Verdade. Então, ele preenche, tipo assim, a pessoa, sabe quando você tem uma enfermidade, e não deixa de ser uma enfermidade espiritual, mas assim, quando você tem uma enfermidade clínica, né, e você vai em vários médicos, e nenhum resolve o teu problema. Aí, de repente, você chega em um que fala, não, é aqui, e você fala, não, era isso que eu estava procurando. E eu procurei em tantos lugares e não achei. Agora, então, é essa a sensação quando nós temos um encontro com Cristo, né? E até estava procurando aqui, falando acerca desse assunto, quando Paulo está em Atenas, que a Bíblia diz que levaram ele para um aerópago, né? E ali ele começou a ver, a observar, e ele viu o que? Imagens, ou seja, para todos os tipos de deuses, né? Que eles acreditavam. E a sede deles em buscar uma divindade, vamos dizer assim, é tão grande que eles colocaram ao altar o quê? Ao Deus desconhecido, porque eles ficaram com medo de esquecer de algum Deus. Ou seja, nós vemos aí como o homem tem a necessidade de buscar uma divindade. Sim. E nesse contexto, né, até no nosso país, que apesar de ser um país de uma maioria cristã, mas também temos uma cultura, né, no nosso país. Nosso país, territorialmente, ele é muito grande, né, falando geograficamente, né, e sabemos que nós temos uma cultura muito forte de idolatria de imagens no nosso país, né? Sim. E em cima dessas coisas, dessa sede do povo, né, pessoas, né, vamos dizer assim, usando de má fé, né, Lucas, eles ganham muito dinheiro em cima disso. E aí a gente vai ter aquela situação onde, de uma forma parecida, aqueles homens ganhavam dinheiro com aquela moça que fazia as adivinhações, né? Então, para eles era interessante, não era interessante o evangelho, porque ia acabar com o lucro deles, né? E no nosso país a gente sabe que também temos uma ramificação de um tipo de idolatria de imagem muito grande, e aí a gente pega nessa passagem de Paulo em Atenas, aonde assim tem tantos deuses, mas aqui no Brasil a gente tem uma mania de falar assim, né, no linguajar, que assim, você vai em determinados lugares, você vai, não, mas eu queria a imagem de tal santo, e na verdade não existe. Se você aí a pessoa fala para você, não, eu não tenho, mas eu vou encomendar, volta de tarde que eu vou ter. Quer dizer, ele cria lá qualquer coisa para ganhar o teu dinheiro, né? Verdade. Mas tudo isso, brincadeiras à parte, o quê? Explorando de uma forma errada essa sede da divindade, né? Essa sede da divindade que só é preenchida em Cristo, que só é preenchida, né? Que realmente só o cristianismo, né? Só ele preenche, né? Essa sede, quando a gente fala do cristianismo, né? Porque sabemos que através, né, o plano que Deus elaborou, mas executado pelo nosso Senhor, e depois que ele executa está tudo consumado, a ele é dado toda a autoridade na terra e nos céus, a gente também aprendeu isso nas lições. Então, de novo a gente volta, tudo para ele e por ele, né? Então, isso e nele todas as coisas. Né? Verdade. Então, meus irmãos, nós vamos caminhando aqui para a nossa conclusão, para darmos... finalizarmos, melhor dizendo, esta lição, que vai dizer assim a conclusão. Noutro tempo,
éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel e incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém. Essa é a nossa conclusão da nossa aula. Quer falar alguma coisa, Mozequias? Amém. E aí a gente vai encerrando a nossa lição de hoje, e para os irmãos, né, já ir e vamos dizer assim, se afinando com a próxima. Hoje a gente viu, né, irmãos, na lição a situação como era, né, desastrosa, calamitosa, né, a situação dos gentios antes de Cristo, né, Lucas, de ter uma vida, né, separada de Deus, né, aonde Deus já se havia manifestado, mas para um povo específico, e muitos nem conheciam a Deus, buscavam essa divindade em muitos lugares, e aqueles que conheciam, quando se deparavam com o Deus, eles estavam fora da aliança. Poxa, mas eu não me enquadro nessa aliança, né? Então, assim, realmente o que a gente estudou hoje? A situação que excluía, né, os gentios de toda a aliança que Deus tinha para com o povo, né? Porém, na próxima lição, e a gente viu já no fim da lição, que o quê? Que através de Jesus vem e inclui, né, todo esse povo que estava excluído, vamos dizer assim, né? E glória a Deus por isso, porque nós somos esse povo. Nós somos os gentios, né, que não temos, né, uma linhagem sanguínea dos judeus, mas temos sim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através dele, né, nós somos salvos, e glória a Deus por isso. Isso foi o que a lição de hoje quis nos passar. E aí, agora, para a lição da semana que vem, nós vamos ter a lição número 7, que é Cristo é a nossa reconciliação. Agora nós vamos para a parte boa, né? Vimos como era sofrido. Agora, a partir da lição da semana que vem, né, vamos estudar e detalhadamente, né, agora a parte boa. Agora estamos em Cristo, né? E quem está em Cristo faz parte da aliança através dele, né? E somos nova criatura, que é a nossa circuncisão, né? Então, irmãos, nós encerramos por aqui. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que os irmãos, aqueles que assistirem a essa aula, sejam edificados. Mais uma vez eu reforço, irmãos, se você estiver no grupo de WhatsApp da Escola Dominical, quiser fazer perguntas sobre as lições, pode pôr as perguntas lá que a gente vai responder. Enfim, se você não está no grupo e quer participar, me procure o Lucas, enfim, os obreiros, que a gente inclui você no grupo para você estar participando, né? E a gente tentar usar esse grupo, né, como uma ferramenta, né? Então, assim, a internet, né, Lucas, ela é uma bela ferramenta desde que saibamos usar, né? Então, isso, irmão, ainda mais nos dias de hoje, e acredito que isso vai ficar um legado, né, Lucas, assim, dessa situação que o mundo viveu, né? Quantos home office, né, se instauraram hoje em dia nas escolas, e isso vai ficar um legado. Então, o que quer dizer? Para que a gente use, né, as ferramentas que temos nas mãos de uma forma que louve a Deus. Então, e a internet ela é uma bênção, irmãos, desde que a gente, né, use, né, para honra e glória do Senhor. E assim nós encerramos a nossa lição de hoje. Que Deus abençoe a cada um.